Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos, que Deus esteja aí abençoando, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, em nome de Jesus, amém? Então, que nós possamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honrar o nosso Deus, nós possamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar do Senhor, que Ele que vive, Ele que reina para tudo sempre, amém? Então, que venhamos aí buscar ao Senhor e falar com o nosso Deus, que Ele é lindo, né? Que Ele é realmente o Senhor da nossa vida, amém? Então, quero contigo nessa manhã nós estarmos orando, clamando ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por mais este dia. Muito obrigado, ó Deus, pelas tuas maravilhas, tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós te agradecemos, colocamos a nossa vida no teu santo altar. Ministra sobre nós com a tua bondade, com o teu Espírito Santo, e que nós possamos agir segundo o teu querer, segundo a tua perfeita vontade. Abençoa, nós te pedimos nosso dia, o ministério a qual nós congregamos, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os nossos amados irmãos, ó Pai, toda a liderança da nossa igreja, toda a membresia, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, as famílias. Nós te pedimos encarecidamente, Pai, traz unidade, traz, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, paz. Toma a criança nas tuas mãos, toma o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã. Esteja tomando, Pai, aquele que clama ao Senhor pelo pão cotidiano. Abre portas, ó Deus, nós te pedimos encarecidamente que o Senhor esteja fazendo com que cresçamos na tua graça e no teu conhecimento. Toma aqueles que se encontram doentes, enfermos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando com teu milagre, com teu sobrenatural. Aqueles, Senhor Deus, que anda perturbado, ó Pai, por situações, ó Pai, adversas, Senhor Deus de Israel, que tem tirado a sua paz, que ele venha mergulhar em Ti, e receber de Ti, Senhor Deus, o renovo. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Maria Lima, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Também Tacília Machado, Lia Lopes, Neto, Valdemir Costa, Rafa, que Deus esteja abençoando todos os meus amados irmãos e irmãs nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Quero fazer a leitura bíblica com meus amados irmãos, mas antes eu quero dizer que nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situada na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus. Irlandes, que Deus te abençoe. Kenny, e Deus esteja abençoando aí também o Leandro. Muito prazer, Leandro. Josenita, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que venhamos aí louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos então, aqui está falando dessa programação, né? É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos no horário aí de 7h26 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Salles,
pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos estar vendo os textos aí dos capítulos de Números, 32, 33 e 34. E também Jó, capítulo 2. A data de hoje é 2/4/2024, 2 de abril de 2024. Nós temos os cultos sempre às terças-feiras, sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja sua casa, você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Manuela Leite, seja bem-vinda. Ricardo também. Felícia Rodrigues, Tereza Moreira, Rita, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus Cristo. Amém? Então que vamos estar aí buscando, ao Senhor, clamando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar desse Deus que tudo pode, desse Deus que tudo vê. Amém? Então que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, esteja conosco aí na data desse dia. Amém? Glórias a Deus. Vamos à leitura bíblica? Aleluias, glórias a Deus. Números. Aleluia, glórias, glórias, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu encontrar aqui, porque às vezes vai bem, às vezes dá um branco aqui no computador, só ele mesmo que sabe as lutas que ele está passando. Ah, Deus do céu, Números, Números, glórias a Deus. 32, Números 32. Aleluia, glórias a Deus. Diz assim: os filhos de Rubens e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. Eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e os chefes da congregação, dizendo: Atarote e Dibon e Jazer e Ninri, ou melhor dizendo, Ninra e Esbom e Eliale e Sebã e Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se acharmos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui, pois desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor tem lhe dado. Assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cades Barneia a ver a terra. Chegando eles a este vale, o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo que os homens que subiram do Egito de 20 anos para acima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jafoné, o queneu, e Josué, filho de Nun, porquanto
perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizeram mal aos olhos do Senhor. Eis que vos, aleluia, eis que vos, ou melhor dizendo, eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel? Só vós vos virardes de segui-lo. Também ele o deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante de Israel, até que nos levemos ao lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse de cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isso fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor até que haja lançado fora os inimigos diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças e currais para os vossos gados e ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade, os filhos de Ruben, a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão os teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e os cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armado, cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão, lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade, os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou aos teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor na terra de Canaã, e teremos a nossa possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim lhes deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sión, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, e a terra com suas cidades, nos seus termos, as cidades ao seu redor.
E os filhos de Gade edificaram a Dibon, a Atarote e Aroer, e Atarote, Sofã e Jazer, e Joquibeia, e Bet-Nihan, e Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, a Eliale e Kiriataim, e Nebo, e Baal-meon, mudando-lhe o nome de Sibima, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e tomaram aquela possessão, expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as aldeias, e chamou-os a Avote-Jair. E foi Noba, e tomou Kenate, com as suas aldeias, e chamou Noba, e segundo o seu próprio nome. Capítulo 33 de Números. Vamos ao capítulo 33. Glórias a Deus. Ênia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Deus abençoe também a minha amada irmã Noemi Souza, seja bem-vinda, Deus abençoe vocês nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Tereza também, seja bem-vinda, minha amada irmã Tereza, Odete. Deus esteja abençoando as minhas amadas irmãs. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus na vida de cada uma das minhas amadas irmãs, dos meus amados irmãos. Tenha uma abençoada terça-feira em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Essas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa, saíram com os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo o primogênito, e havendo o Senhor executado juízo também contra os seus deuses, partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Eirote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Eirote e passaram pelo meio do mar ao deserto. E andaram o caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. E partiram do deserto do Sinai
e acamparam-se em Quibrote Taavá. E partiram de Quibrote Taavá e acamparam-se em Azorete. E partiram de Azerote, é isto mesmo, Azerote, e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon Pérez. E partiram de Rimon Pérez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam-se no monte de Sefer. E partiram do monte de Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam em Etaate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tara. E partiram de Tara e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Meserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Agidgade. E partiram de Agidgade e acamparam-se em Jotibata. E partiram de Jotibata e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu o monte Or, conforme o mandato do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. E ouviu o cananeu rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do monte Or e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon. E partiram de Punon e acamparam-se em Obete. E partiram de Obete e acamparam-se em Abarim, no termo de Moabe. E partiram de Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E acamparam-se ao Jordão desde Gesimote até Sitim, nas campinas de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós. E destruireis todas as suas pinturas, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, que nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la.
e por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. Os muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuirei a herança conforme a sorte sair a alguém. Ali possuirá, segundo as tribos de vossos pais, recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Capítulo 34, amém? Vamos ao capítulo 34. Glórias a Deus. Capítulo 34 de Números. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel, e diz-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zin até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente. E este limite vos irá rodeando ao sul para a subida de Acrabim, e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul de Cades Barneia, e sairá a Azar-Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente, e este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste deserto serão até Zedade. E estes limites seguirá até Zifron, e as suas saídas serão de Azar Enã. Este vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente marcareis de Azar Enã até Sefã. E estes limites descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem para os filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar aos filhos, ou melhor dizendo, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também. A meia tribo de Manassés recebeu a sua herança.
Já 2,5 tribos receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, ao lado do oriente, ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada um príncipe, de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. Estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, e dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom, e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Baqui, ou melhor dizendo, Buqui, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Safitã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Isacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E das tribos dos filhos de Azer, o príncipe Aiúde, filho de Selomi. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças dos filhos de Israel na terra de Canaã. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar aos meus amados irmãos e irmãs, nós estaremos indo agora até Jó, capítulo 2 de Jó. Eu quero estar junto contigo, nós vamos estar aí fazendo a leitura bíblica de Jó, amém? Capítulo 2. Venha comigo nessa viagem bíblica, né? Desse grande amor de Deus para conosco, amém? Então, Jó, capítulo 2, e quero contigo nós estarmos aí fazendo essa leitura. Glórias a Deus. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele respondeu, aleluia, ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó contra
aleluia, em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o namatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando-se de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Amém? Glórias a Deus. O Senhor tem cuidado, aleluia, de nós. O Senhor tem feito maravilhas. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Está aqui Erivelton, né? E Cristiane. Ele está dizendo assim: eu peço oração pela restauração do meu casamento. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando então para o Erivelton e Cristiane. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai, o Erivelton, a Cristiane, te pedimos, ó Pai, que as tuas mãos potentes estejam sobre eles, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode fazer infinitamente mais, que seja o Senhor, ó Pai, a agir, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, sobre este casamento, ó Pai. Opera, Deus, e faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor Deus, cada um dos meus amados irmãos que estão, Senhor Deus, comigo nesta manhã, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, colocando a sua vida no altar. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, não se ausente, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de cada um, ó Pai, que tem buscado a tua face, Pai, tem, Senhor Deus, sido operoso, ó Pai, aleluia, na oração, na intercessão. Assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, que a tua presença seja conosco. Nos ajuda, Pai, a romper com as barreiras, com as dificuldades, e faça com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus esteja abençoando os meus amados irmãos, as minhas amadas, que Deus esteja operando aí maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Ênia de Moçambique, Deus esteja te abençoando aí, abençoando também a nossa Noemi Souza, né, nossa amada irmã de Carandaí, Minas Gerais, que Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos e irmãs nessa manhã, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado na presença do Papai. Então receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém e amém. Abração do Pastor Carlos para ti, que Deus esteja operando, fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.